Salve, salve, galerinha! Chegamos para falar mais uma vez sobre a nossa lei de Hess, certo? Só que agora um exercício envolvendo 4 etapas para a gente poder resolver. É um exercício que dá um pouquinho de trabalho, mas com calma, passo a passo, a gente vai conseguir resolver. Certo? Esse exercício fala do principal combustível utilizado em lançamento de foguetes, certo? A hidrazina, que aqui está a fórmula. Reage espontaneamente com tetróxido de nitrogênio, produzindo gás nitrogênio e água. Então, os produtos tranquilos aí, nada poluentes. Gás nitrogênio, gás inerte e água, ok? Por que principal combustível? Porque ele não é o único, mas é um combustível muito importante utilizado no lançamento de foguetes. Inclusive, gente, para todos esses compostos dessa reação aqui em cima, tem uma aulinha específica mostrando a fórmula estrutural, a fórmula de Lewis para cada um deles. Como que eu monto essas moléculas aqui? É só você clicar aqui no cantinho que você vai direto para lá, tudo bem? Mas sem mais delongas, como que a gente faz para resolver utilizando a lei de Hess, certo? A lei de Hess, basicamente, ela diz que eu vou trabalhar um composto, uma reação, certo? Uma reação como uma fórmula de matemática. Vamos olhar para isso então. A minha equação global está aqui em cima. Então eu tenho que trabalhar essas 4 etapas de modo que o que vai restar seja somente a equação global. Gente, eu já deixei identificado mais ou menos por cores o que a gente vai precisar aqui para facilitar a nossa vida. Então, ó, quem interessa na primeira etapa? O N2. O N2 está no lado do produto na equação global. E o N2H2 está no lado do reagente na equação global. Professor, eu preciso olhar para o H2? Não, você não precisa olhar para o H2. Por quê? Porque H2 não aparece na tua equação global. Então, no final das contas, esse camarada vai ter que sumir. Nós vamos ter que sumir com ele daqui, ok? Então, eu vou olhar para o N2, o gás nitrogênio, o reagente, e a hidrazina, que está aqui no produto. Na nossa equação de cima, eles estão em posições trocadas. O N2 é produto e o N2H4 é reagente. Então, se eles estão em posições trocadas, a primeira ideia que eu tenho para essa reação é fazer o que com ela? A nossa primeira reação a gente vai inverter. Ou seja, quem é reagente vai virar produto. Mas só inverter resolve o meu problema? Não. Por que só inverter não resolve o meu problema? Porque o N2H4, eu tenho 2 mols dele no reagente. Então eu vou pegar essa equação, vou inverter ela e ainda assim eu vou multiplicar ela por 2, tudo na mesma etapa. Então a gente inverte e multiplica por 2. Então é inverter e multiplicar isso daqui por 2 ao mesmo tempo, ok? Eu vou reescrever a equação aqui embaixo. Então ela vai ficar a etapa 1, 2N2H4, que era produto, veio para o reagente multiplicado por 2, transformando em 2N2, que importa para a gente, mais agora o 2H2 multiplicado por 2, ele vai ficar 4H2, certo? Então, inverti a equação, multipliquei por 2. Tudo que a gente faz na equação, nós fazemos também no ΔH. Então, o ΔH inverte, ele vai inverter o sinal. Então, ele vai ficar negativo. Era positivo, fica negativo. 95 multiplicado por 2 vai dar lá 190 kJ. Não mais por mol. Por quê? Agora não é mais para 1 mol, eu multipliquei por 2. Tudo bem? Então, preste atenção nisso. Então, a primeira equação foi embora. Vamos olhar para a nossa segunda etapa. H2 importa? Não está na equação global. O2 importa? Não está na equação global. H2O importa. Esse camarada está lá, ó, no lado do produto, e na etapa 2 ele também está no lado do produto. Então a gente vai fazer o quê? Vai pegar e multiplicar esse camarada, deixar ele onde ele está, só que eu vou multiplicar por 4. Por que multiplica por 4? Porque no produto eu tenho 4 mol de água, e aqui eu tenho somente 1. Então essa equação a gente mantém como ela está, mas multiplicamos ela por 4, ok? Então, H2 permanece vezes 4 é 4H2, mais metade vezes 4. Bom, metade vezes 4 é 0,5 vezes 4, e 0,5 vezes 4 dá 2. 2O2, virando 4H2O. Esse eu vou deixar na cor que está similar com a equação global, ok? Bom, o nosso ΔH também precisa ser multiplicado por 4. O ΔH multiplicado por 4 vai ficar menos 8, 4, 4, 16, 8 com 1, 9, 968 kJ. Tudo que a gente faz na equação, faz também no ΔH. É ciumento. Tudo que faz para a equação, faz para ele. Bom, a nossa terceira etapa.
o que importa para nós na terceira etapa? N2O4, certo? Que é o tetróxido de dinitrogênio. Está no produto e nessa equação está no reagente. Então eu já sei que eu vou ter que fazer o quê? Inverter essa equação. Vou inverter a equação. Somente inverter a equação resolve o problema? Não. Por que não? Porque esse camarada tem 1 dele. E aqui eu tenho só metade. Então, além de inverter essa equação, eu também vou ter que, no mesmo passo, multiplicar por 2. Então, essa equação a gente vai inverter e fazer vezes 2. Ok? Então, inverter e multiplicar por 2, tudo na mesma etapa. Então, metade vezes 2 dá um valor inteiro. Então, N2O4, que era produto, foi para o reagente. E agora eu vou ter 2NO2, ok? ΔH igual. Bom, a gente inverteu, então se era negativo fica positivo. E vou multiplicar por 2. 29 vezes 2 vai dar 58 kJ, ok? E a nossa terceira e última etapa, quem importa? O N2. O2 não aparece na global, NO2 não aparece na global. Mas o nitrogênio, ele aparece. Falei agora. Agora é hora de a gente ser inteligente e ter calma com isso daqui. Por quê? Porque olha lá, quantos N2 eu tenho? Eu tenho 3 na equação global. Mas aqui embaixo eu já arrumei 2. Então, se já tem 2 e lá em cima tem 3, é porque está faltando só 1. Então, esse camarada que está aqui, eu vou só jogar ele para o outro lado, porque 2 que já tem, mais 1 que vai parar do outro lado, vai dar os 3 que eu preciso. Então, a nossa última etapa é somente inverter. Fala, professora, eu não consegui enxergar isso ainda. Só inverte ela e confere comigo aqui no final. Então, o que era produto passa a ser reagente, 2NO2. O que era reagente foi para o produto, N2, mais os 2 O2 que aqui estão. Não é 22, tá? É 2O2. O ΔH. Então, o que a gente fez? A gente só inverteu. Se a gente inverteu, a gente troca o sinal, certo? Então, aqui fica menos 67,6 kJ. Bom, fizemos tudo que era possível, certo? Fizemos tudo aquilo que nós achamos que era ideal. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai somar todas as etapas. Numa reação química, tudo que está no produto e aparece de novo no reagente, a gente diz que não participou da reação. Então, olha lá, ó, 4H2 no produto, 4H2 no reagente. Foi embora. Não aparecia na equação global. 2O2 no reagente, 2O2 no produto. Foi-se embora. NO2 tem na equação global? Não tem. 2NO2, 2NO2. O que sobrou antes das setinhas? Antes das setinhas sobraram apenas, aqui em cima, 2N2H4, mais, nessa daqui não sobra nada, nessa sobra N2O4. Pronto, antes da setinha, que é o lado do reagente, está resolvido. Vamos para o lado do produto. O que sobrou na primeira? 2N2. 4H2O e mais um N2 aqui, ó. 2N2 mais um N2, 3N2. 3 nitrogênios. Então, aqui tenho 3N2 mais 4H2O que sobrou na última etapa. Na etapa 2, perdão. Na terceira não sobra nada, na última eu já juntei o N2 com aquele. Olha o que sobrou aqui embaixo e olha o que está lá em cima. Exatamente a mesma coisa. Então, se sobrou exatamente a mesma coisa, nós estamos no caminho certo. Certo? É isso que a gente precisa. Então, se nós somamos as reações, a gente soma todos os ΔH. É o primeiro, mais o segundo, mais o terceiro, mais o quarto ΔH, certo? Não vou mentir para você que eu tenho uma cola aqui embaixo, que eu já fiz essa conta para não precisar fazer de cabeça e não pagar mico, como tem uma aulinha aí para trás, que acho que eu errei a conta também. O pessoal observou isso. Então, tem um total de menos 1.167,6 kJ. Certo? Então, essa é a quantidade de energia liberada na queima de 2 mol desse combustível, certo? Mas e se nós tivéssemos 1 milhão de litros desse combustível aqui? Isso é um assunto para uma aula de cálculo estequiométrico que você pode acessar clicando aqui ou aqui embaixo também na descrição do vídeo. Temos uma aula de cálculo estequiométrico com isso. Mas, para a lei de Hess, para determinar a quantidade de energia necessária, está resolvido o nosso problema. Essa é a quantidade de energia. Então,
Então basta você trabalhar as etapas como uma equação matemática e tua vida está resolvida. Beleza, galerinha? Eu espero ter ajudado vocês e até uma próxima aula. Beijo, fui!